É comum a pergunta como encontrar o meu propósito na vida? Ou como encontrar o propósito na vida? Existe aqui uma coisa que a gente tem que esclarecer para você. Primeiro, precisamos descobrir, antes de tudo, o que é a vida. Porque nós falamos da vida como se nós já conhecêssemos a vida. Então, eu já conheço a vida, agora só tenho que encontrar o meu propósito nela. Isso é verdade? Então, notem que coisa estranha nossa visão. Primeiro, acreditamos que nós já conhecemos a vida e que agora só precisamos encontrar o nosso propósito na vida. Mas o que é a vida? Então, essa é a primeira pergunta. E existe tal coisa como o propósito da vida? Notem que nós estamos dentro de uma confusão. Psicologicamente, nós nos sentimos sendo alguém. Então, nós temos este ser psicofísico que acreditamos ser corpo e mente, vontade, liberdade, autonomia de pensamentos, de ações. Será que isso é verdade? Será mesmo assim? Nós somos quem nós acreditamos ser e nós podemos o que nós acreditamos poder? E agora temos esse ideal, o ideal de descobrir o nosso propósito na vida. O ponto aqui é que nada disso é real. Nós não nos conhecemos. Qual é a verdade sobre você? Qual é a verdade sobre a vida? Essa ideia de ser alguém nesse momento aqui, dentro da experiência, naturalmente separado da experiência, é uma ilusão. É a ilusão do controle, é a ilusão do fazer, é a ilusão do poder, é a ilusão de ser. Por exemplo, a ideia que você faz sobre você é uma imagem? É apenas uma imagem que não se ajusta à realidade? Veja, é muito simples ver isso. A ideia que você tem sobre quem você é. Observem os estados internos de contradição presente dentro de cada um de nós. Você sente uma coisa, mas gostaria de sentir outra coisa. Então há uma contradição entre o que você sente e o que você deseja sentir. Há uma contradição de movimento de pensamentos também. Você tem um pensamento, você acredita que é seu esse pensamento, mas você não pode se livrar dele quando deseja se livrar. Reparem os pensamentos em nós, como eles se processam. É verdade que você tem esses pensamentos ou são pensamentos que surgem apesar de você? Se você tivesse controle sobre os pensamentos, você não teria pensamentos produzindo contradição interna entre o que você quer e o que você não quer, entre o que você sente e o que você não quer sentir, entre o que você pensa e o que você não quer pensar. A verdade sobre os pensamentos é que são automáticos, eles são mecânicos,
eles se processam dentro de um cérebro. Você nunca se pegou cantarolando uma música? Nunca se pegou com uma música se repetindo dentro da sua cabeça? É verdade que você trouxe aquela música ou ela apareceu? Você nunca percebeu que pensamentos surgem e você não sabe de onde eles estão vindo? Tanto é assim que você quer se livrar deles. E essa vontade de se livrar é uma coisa e o poder de se livrar é uma outra coisa. Nós não nos livramos de pensamentos quando desejamos. Não pensamos quando queremos. Não nos livramos do pensamento quando queremos. Não sentimos o que queremos sentir. Não nos livramos dos sentimentos quando desejamos nos livrar. Então, nós vivemos internamente em estados de contradição, sem qualquer controle sobre sentimento, emoções, percepções e sensações. Isso simplesmente acontece nesse corpo-mente em razão de um modelo de programação nessa estrutura, nesse cérebro, nesse corpo. O corpo está apenas reagindo aos estímulos. O cérebro está apenas respondendo aos estímulos, a estímulos externos e estímulos internos. E mesmo assim, você acredita que existe como uma entidade presente no controle de todo esse processo? Isso é uma ilusão. A ideia de um eu presente, sendo o gerenciador, o controlador, que tem autonomia e liberdade e poder sobre todo esse processo de pensar, sentir e agir, isso é uma ilusão. Um pouco de honestidade, você irá perceber isso que estamos dizendo. Basta apenas olhar para si mesmo. Irá perceber a contradição, a culpa, o remorso, o arrependimento, a dúvida, o medo. Tudo isso mostra estados internos de contradição e, portanto, de sofrimento dentro de cada um de nós. Esta é a presença desse mim, desse eu, desse ego, da ilusão de uma identidade presente no viver, na experiência. E como podemos falar de conhecer o propósito, o meu propósito? Antes de tudo, precisamos compreender a verdade desse eu para descobrir se há de verdade qualquer propósito para ele. Precisamos, antes de tudo, descobrir qual é a verdade da vida e descobrir se, na verdade, na vida existe esse elemento que é esse mim, esse eu, essa pessoa. Qual é a verdade do eu? Qual é a verdade da vida? É isso que estamos vendo aqui juntos. Enquanto não nos livrarmos da ilusão desse eu, que é o ego, desse que vive dentro dessa condição de completa ignorância a respeito de todo esse processo de movimento dele próprio, enquanto esse cérebro, essa mente, não encontrar ordem, enquanto não houver ordem psicológica, enquanto todo esse movimento do cérebro for um movimento de condicionamento psicológico, onde nossas respostas são respostas reativas de condicionamento, de memória, reações
da memória motora, da memória emocional, da memória de sentimento, da memória de pensamento. Enquanto todo o movimento deste ser psicofísico for esse, tudo que temos é desordem, tudo que temos é confusão, tudo que temos é parte ainda da ilusão. Qual é a verdade deste eu? Haverá um propósito para esse eu? Ou esse eu é um conjunto de condicionamento, uma programação, um movimento de inconsciência presente nesse mecanismo, nesse corpo-mente, se movimentando nisso que nós chamamos de vida? Qual é a verdade desse mim? Qual é a verdade desse eu? Se aproximar de si mesmo é tomar ciência desse movimento. Então se torna possível um descondicionamento psicológico, um descondicionamento de todo esse movimento que ocorre de uma forma inconsciente, mecânica, nesse mecanismo, nesse corpo-mente. Então, a grande verdade é que nós desconhecemos a nós mesmos. Não sabemos como nós funcionamos. Não sabemos como essa mente funciona. Como esse cérebro funciona. Como esse eu tem se estabelecido nessa condição, usando esse pronome. E pronomes do tipo meu, minha história, minha vida, meu nome. Estudar a si mesmo é ir além desta condição de identidade egóica, de identidade pessoal. É compreender a verdade de si mesmo. É compreender a verdade sobre esse mim. Então nos deparamos com a vida sem esse movimento, que é o movimento do mim, do eu. Então, sim, nesse momento se torna possível descobrir a vida em seu propósito. Eu não disse a vida desse eu, desse mim, encontrando o seu propósito na vida. Eu estou dizendo, é possível descobrirmos juntos, nesse despertar da verdade sobre quem somos, o propósito da vida. Não é a vida pessoal desse mim, é da vida. A vida tem um propósito. O eu não carrega nenhum propósito na vida. O propósito da vida, o propósito na vida é a própria vida em seu propósito. Não há o mim, o eu, o ego dentro disso. Mas estamos diante de algo aqui fascinante, porque uma vez que aconteça, que ocorra essa compreensão da verdade sobre quem somos, nós temos o fim da ilusão desse eu. Então, nesse momento, a vida carrega uma grande beleza, um grande propósito. Nesse momento, a verdade se revela, se mostra como sendo você em seu ser verdadeiro, em seu ser real, que não está separado da vida e, portanto, não está separado do propósito. Então, nesse momento, nós temos a vida, este ser, esta verdade, nós temos esse propósito, a realidade de ser, aquilo que você nasceu para ser, aquilo que é você nesta vida.
quando o sentido do eu, do ego, do mim, deste sonho de ser alguém não está mais presente. Portanto, ter a ciência da verdade de todo esse movimento do pensamento, do sentimento, da emoção, da sensação, do que é esse mim, esse eu, é ter uma compreensão do que é a vida. Então, estudar a si mesmo é ter esse contato com a verdade do autoconhecimento. Reparem que a expressão aqui, autoconhecimento, não é como, em geral, as pessoas usam na psicologia ou na filosofia, aí fora. Estamos falando desta tomada da ciência da realidade, daquilo que é este ser, quando essa ilusão deste movimento, que é o movimento do eu, que por sinal está sempre dentro de um movimento de tempo psicológico, nessa específica ideia de se tornar, de realizar, de alcançar, de vir a ser, não está mais presente? É um outro aspecto aqui dentro do assunto. Em geral, as pessoas falam desse propósito como um idealismo no futuro, tendo a ideia de um eu, de um ego, de uma pessoa realizando algo para ela própria, nesse movimento de ambição, de busca de algo, na ideia de se tornar maior do que ele ou ela se vê. Por isso as pessoas falam desse propósito na vida. Então nós temos aqui o fim para essa condição, desse sentido de um eu, de um ego, que se projeta para alcançar, para realizar, porque temos aqui o fim desse tempo, desse psicológico tempo idealizado pelo próprio pensamento em sua projeção naquilo que o ego está chamando de vida, que é a ideia desse futuro melhor para ele mesmo. A realização da verdade de Deus, da realidade do seu ser, é o fim do tempo. Então, o futuro é agora, a felicidade é agora, o amor é agora, a liberdade é agora, a paz é agora. Então, nesse instante, nós temos a vida e o propósito. Notem que esse propósito e a vida é a felicidade e isso é agora. Então, esse propósito e a vida e a felicidade é agora. Então, não se trata de um propósito na vida, mas é a vida agora, em seu próprio propósito, é a presença dessa realidade que é a felicidade de ser. Então, não se trata do futuro, não se trata de algo para ser alcançado, não se trata de algo para ser realizado por alguém, mas é a constatação da verdade deste ser que somos nesse instante. Esse é o propósito na vida, esse é o propósito de estar aqui. O único propósito na vida é ser, e ser é felicidade. Esse é o encontro com a verdade de Deus. Assim, nós temos encontros online aqui nos finais de semana. Você encontra aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros. Temos encontros presenciais também. E também temos retiros.
Assim sendo, se é algo que faz sentido para você, aproveita, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, ok? Até a próxima. A gente se vê. Então, autoconhecimento não é o conhecimento do eu, mas é a constatação do não eu. A constatação da não existência de uma individualidade.